Lindois Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o primeiro episódio da segunda temporada de House of the Dragon, que estreou oficialmente na Max nesse domingo, dia 16. Finalmente essa série tá entre nós, a gente vai poder falar abertamente e com muitos spoilers aqui nesse vídeo, porque tem detalhes bem interessantes nesse primeiro episódio, e também, né, poder falar abertamente coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei, e discutir a tal cena do sangue e queijo. Eu tenho quase certeza que essa cena vai ser um divisor de opiniões aqui na internet. E lembrando vocês, né, que semanalmente eu venho aqui com os meus vídeos com spoilers, né, com essa análise semanalmente na sequência do episódio. Então, pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. E muito provavelmente a gente também vai ter alguns vídeos esporádicos aí pra dar uma atenção maior ao longo da temporada. Bom, gente, esse primeiro episódio, do meu ponto de vista, ele não é tão impactante quanto o primeiro episódio da primeira temporada, por exemplo. Eu acho que ele tem coisas maravilhosas. Primeiro que assim, você já vê o ganho de produção, as perucas estão melhores, as cenas elas são abertas, são amplas, são muito lindas. Inclusive, muitos de vocês tinham me perguntado na época se a Syrax tinha aumentado, né? Porque ela não cresceu muito ali ao longo da primeira temporada. O que eu senti assistindo, e eu convido até vocês a falarem o que vocês sentiram, eu sinto que nas cenas abertas ela parece maior, tipo quando a Rhaenyra tá ali em cima do morro, um pouco antes de falarem que tinha uma asa de dragão e tudo mais, dela ter a confirmação da morte do filho. Mas em momentos, por exemplo, quando ela chega ali na praia, em que a gente tem um comparativo humano ali, eu senti que ela não cresceu muito. Deixa nos comentários o que você acha. As cenas, elas são muito bem feitas, então você realmente vê que a produção, ela tá, assim, impecável nessa segunda temporada. E eu gostei muito desse episódio, porque apesar dele não ser aquela frenesia, né, que muitos esperavam de, então a Rhaenyra vai querer a cabeça da Alicent ou do Aegon e blá 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 blá, que acaba meio que sendo isso, né, depois que ela entende o que aconteceu, mas a gente já vai discutir sobre a parte da Rhaenyra. Mas eu acho que é uma calmaria necessária, né, primeiro pelo baque inicial, e também foi um episódio que eu senti que era muito buscando por culpados. Então, em vários momentos, por exemplo, quando a Rhaenys, ela chega ali em Pedra do Dragão, e aí o Daemon fala que se ela tivesse matado eles quando tivesse oportunidade, isso não teria acontecido, ou até mesmo quando a gente vê o Otto culpando a Alicent, falando que se eles tivessem agido mais rápido, isso não teria acontecido, a Alicent culpando o Aemond, porque ela acreditava que talvez eles conseguiriam ali um acordo, coisa assim, e isso que ocasionou a guerra, e o próprio Aemond culpando o conselho, falando que eles estavam por debaixo dos panos, querendo fazer com que o Aegon fosse coroado. Resumidamente, todo mundo tá tentando achar um culpado, e essa guerra era certa. Na realidade, desde a primeira temporada, né, pelo que a gente ia acompanhando das tretas de família, do caso de família dos Targaryen, era inevitável esse início aí da dança dos dragões. Mas eu preciso dizer que eu senti um pouco de falta de consequência, como por exemplo, a gente vê uma cena ali da Alicent gritando com o Aemond, por exemplo, bem similar ao que ela fazia com o Aegon na primeira temporada, até pra gente ter esse sentimento justificado um pouco ali na frente, no momento que o Aemond conversa com o Cole, falando que ela era fraca, né, e o Cole tentando amenizar ali a situação, principalmente porque a gente não tem uma resposta exata da Rhaenyra assim na hora, né. E só pra deixar claro, é bem coerente que isso aconteça com a Rhaenyra, ela não querer acreditar naquilo, porque até então ela não tinha tomado nenhuma atitude muito drástica, ela ainda tava meio ali refletindo o que ela ia fazer. Mas por outro lado, nos livros, esse primeiro episódio, inclusive, ele é até mais simplificado, é meio que quase indo dali do momento que o Luke morre pra praticamente acontecer sangue e queijo, tipo, o gapzinho é bem menor do que esse tempo de episódio da gente ver, né, como que os personagens, eles vão se posicionar a partir desse acontecimento. Então, aqui na série, ele é já até bem mais completo, vamos falar dessa forma, mas eu senti um pouquinho de falta de ver isso. E além disso, né, ele é um episódio que marca muito o luto. A gente vê, por exemplo, a própria Rhaenyra, né, ela não consegue acreditar logo de cara que o filho dela de fato morreu, então ela precisa buscar provas, tanto que a gente vê que o Daemon fala que ela tá há alguns dias, e ele tá até bem bravo com toda a situação, porque ele fala que enquanto a mãe tá de luto, a rainha não tá cumprindo seus deveres. Mas ao mesmo tempo, o luto da Rhaenyra é completamente necessário para ela querer a cabeça do Aemond quando ela retorna ali pra Pedra do Dragão. Então a gente vai vendo, né, ela sofrendo, ela buscando respostas, e a gente tem a resposta confirmada com a asa de dragão e a roupa ali do Luke. Mas antes de falar do desenrolar, eu acho que é muito importante a gente falar alguns pontos, principalmente porque esse episódio, ele foi muito focado nos
nos Hightower, no que acontece ali, até por causa de sangue queijo, mas eu acho que tem 2 pontos muito importantes antes pra gente conversar. A primeira coisa é a visita do Jacaerys indo ali nos Starks. Eu não sei se vocês lembram, mas no final da temporada, antes do Luke morrer, a Rhaenyra tinha pedido pra que o Chase, ele fosse pros Arryn, falar com a Jaime Arryn, e depois ele seguiria ali pros Starks. Ele teria uma viagem um pouco maior, e já o Luke, ele iria só ali falar com Borros Baratheon, e acabou que ele encontrou o Aemond. E uma coisa que eu gostei logo de cara é que o episódio, ele é narrado pelo Cregan Stark, que apesar de ser pouco e aparecer pouco só ali no início do episódio, e criou-se, né, uma comoção que ele iria aparecer quando teve o último trailer e revelaram que teria, né, o personagem, tem muitos pontos importantes nessa pequena cena aí. A primeira coisa é a parte narrativa, porque na primeira temporada a gente via a Rhaenyra contando a história, a narração vinha por ela, principalmente porque é a história de como ela se tornou rainha. Então ela fala sobre meu pai Viserys, ela tá narrando aquela história. Aqui no caso os Starks, a gente vê a importância que viria a ter ali depois com Jon Snow muito à frente, principalmente porque eles dão uma introdução da muralha, da importância da patrulha, e eles também dão alguns contextos da conquista de Aegon, né, quando ele fala sobre o Torrhen Stark. E aí ele até joga um shadezinho falando que pelo menos o Chase não foi ali com um dragão ameaçar eles e tudo mais. E é importante porque o próprio Chase fala, né, eu tenho certeza que o Torrhen, ele preferia morrer do que ajoelhar, a não ser que ele acreditasse que o Conquistador traria a junção ali, né, dos 7 reinos, traria essa união. E aí a gente tem todo o contexto do sonho do Aegon, que o Viserys falou ali. Então uma história aí de longa data. E outro ponto importante também, e aí me corrijam se eu estiver errada, mas eu achei interessante, que é o seguinte, o Cregan, ele fala, né, sobre o dever dele ser primeiro ali com o inverno e com os Starks, antes do acordo ali com a Rhaenyra e tudo mais, mas depois, quando o Chase chega pra falar com a Rhaenyra, ele chega a falar que ele concedeu 2.000 homens. Então eu digo isso porque tanto a relação, né, do sonho do Aegon e também a gente vê o histórico dos Targaryen, é interessante a gente observar como a história deles era entrelaçada desde muitos anos. E outro fator também, né, como eu tinha comentado, o Chase, ele iria pros Arryn e depois pros Starks. Por isso que quando ele tá ali nos Starks, o Cregan, ele recebe o pergaminho falando sobre a morte do irmão, porque o irmão, teoricamente, ele já era pra ter voltado, porque ele tinha uma jornada bem pequena ali com o Borros. Outro ponto importante é falar sobre o Alan, né, porque ele aparece aqui na história dos Velaryon. Ele é um personagem que é bastante importante, e essa também é outra cena que é pequena, mas tem 2 significados muito interessantes aí. A primeira coisa é sobre a revelação que ele teria salvado o Corlys. Eu não sei se vocês lembram, mas logo ali no final da temporada, depois da morte do Laenor, o Corlys, ele vai embora, tanto que a Rhaenys até reclama, falando que eles não tiveram um luto juntos, que ele tipo abandonou ela, e aí ele retoma pra Guerra da Triarquia, não a que foi junto com Daemon, porque ele tinha matado o Engorda Caranguejo, mas a Triarquia tinha retornado. E aí tem um momento que falam que ele cai no mar e depois ele fica bem doente, tanto que ele fica em coma um tempo. Só que aqui é revelado, né, que o Alan, ele é o responsável por tirar o Corlys ali do mar. Tanto que ele fica super comovido, porque foi isso que salvou a vida dele. E ele fala, não, só tava fazendo o meu dever. É uma cena de se prestar atenção. E outra coisa também é que ele fala sobre a espada que o Corlys viria dar ali pro Luke, né, que ele tinha encomendado com o ferreiro. E aí é quando ele sente, né, a perda, principalmente que era o herdeiro dele, pelo combinado, né, que a Rhaenyra tinha ali com a Rhaenys, e ela aceitou. E aí, trazendo o contexto pra Dança dos Dragões, né, uma das coisas que eu gostei e muito aqui nesse primeiro episódio é como eles trouxeram o medo que eles estão, pelo menos isso a gente consegue sentir, como se eles estivessem esperando uma retaliação muito breve ali da Rhaenyra. Então, eles vêm tipo a Vhagar voando, eles já estão com medo, tipo, dragão à vista, e aí era só a Vhagar, sabe, que era dragão do lado deles, né, imagina se eles atiram. E outro aspecto que eu gostei bastante foi ver o Aegon curtindo o seu reinado. Aquela cena final, né, quando ele é coroado e ele começa a levantar a espada, as pessoas estão aplaudindo ele, aquele é um momento em que ele vê que ele é amado, ainda mais ele que não sentia que tinha amor dos pais, ele achava que o Viserys nem acreditava nele, inclusive pra ser, né, o herdeiro dele, já que ele tinha nomeado a Rhaenyra. E momentos antes dele ser coroado, ele pergunta pra Alicent se ela amava ele. Então, ver a aceitação do povo pra ele foi muito satisfatório e foi o que fez a gente ver ele nesse início
curtindo ser rei. A gente até vê, né, que ele leva o Jaehaerys ali pro conselho, porque ele fala, o futuro rei. A Helaena, ela até chega a falar, e se ele não quiser ser rei? E ele dá uma boa ignorada, o que é válido pensar, né, que assim, nem o Aegon queria ser rei, e no final ele tá super curtindo e tem toda essa questão, né, aí do dever, não é uma coisa de escolha. E eu devo dizer aqui pra vocês, eu gosto como eles constroem uma virtude relativamente boa nesse início aqui do Aegon. Quando a gente vê ele falando ali com o povo e as solicitações do povo, dá pra ver que ele queria ajudar as pessoas, sabe? O Otto interferia ali e falava, não, olha, se tiver a guerra, a gente vai precisar dessas ovelhas, porque vai ser a comida de dragão e tudo mais. E muito provavelmente ele ia impedir, né, que a coroa pagasse ali os ferreiros pela solicitação de um deles, porque qual que é a situação que é extremamente importante da gente falar, até para entender aquela reunião do conselho. Não sei se vocês lembram também, no final da primeira temporada, os Velaryon, quando o Corlys acorda e fala que a Rhaenyra pode contar com ele, eles chegam a falar sobre a parte marítima, que se eles fechavam ali Goela, isso faria com que Kingsland ficasse impedido de receber algumas mercadorias, quase como uma sanção quando os países estão em guerra, sabe? E por isso que o ferreiro chega a falar que o material tá muito caro, porque tá escasso. Quanto mais escasso, mais caro fica. E para eles conseguirem fazer as armas de guerra, eles precisariam desse material, e por isso ele tá pedindo esse adiantamento. E antes de falar do conselho, eu queria falar sobre esse relacionamento da Alicent com o Cole, porque vai ter a ver com a reunião do conselho também. Eu preciso fazer o meu protesto aqui contra o Cole, porque todo o drama dele foi porque ele se sentiu desonrado, porque ele deu amor pra Rhaenyra e a única coisa que ele tinha era o nome dele, e aí supostamente ele perdeu o nome pra estar com a Rhaenyra, então ele achou um absurdo ela não querer casar com ele ou desistir de ser rainha por causa dele, e daí ele começou a ter as atitudes que a gente viu, tipo a morte do Joffrey, e aí agora ele tá aí com a Alicent, sem honra nenhuma, né? No final das contas a gente sabe que não era sobre a honra. Mas é interessante porque tem essa cena inicial, e aí quando eles chegam juntos no conselho, o Otto só dá aquela olhada, ele já se liga que algo tá rolando ali. E aí eles começam a discutir a que pé eles estão. Então tem uma passagenzinha de tempo do que a gente viu, né, dos últimos episódios lá da primeira temporada, que foi esse tempo do luto da Rhaenyra. E aí eles revelam que eles não tiveram resposta do Vale e nem dos Starks, porque a Rhaenyra, ela já tava ali de conluio com eles. E não só, né, a morte do Luke também é um baque nas escolhas aí. E outro ponto importante dessa conversa também é que eles falam que Stormlands, que é ali o local do Borros Baratheon, só viria a acontecer quando o Aemond se casasse com uma das filhas dele, e aqui eles até revelam quem que é a filha, que é a Lady Florys Baratheon. Só que eles estavam aguardando a declaração de juramento. É importante considerar, né, que todo o lance do Luke aconteceu meio que dali. Então é um ponto de atenção nessa conversa. E aí tem duas situações, né, que são os Lannisters indo para oeste e o Ord tentando avançar Vila Velha, até chegar em Riverlands, em que o conselho ali da Rhaenyra fala que era um ponto crucial para eles ganharem essa guerra. E outro ponto importante, né, é que eles falam que eles ainda não tiveram a resposta da Rhaenyra, porque o Otto, né, ele tinha ido ali até Pedra do Dragão, o Daemon por ele já teria matado o Otto ali mesmo, mas a Rhaenyra, ela tinha falado que ia pensar na proposta. A proposta seria que ela ajoelhasse pro Aegon, reconhecer ele como rei, né, e eles manteriam ali Dragonstone, e que os filhos, eles teriam alguns cargos importantes, nada assim fenomenal, né, e foi aquela cena que a Alicent mandou a página pra Rhaenyra. Isso é inclusive importante, né, pelo sentimento do Aemond ali com a Alicent, quando ele desabafa falando que ela ama o inimigo. Mas o conselho logo entende que ela recusou, né? Principalmente por conta desse bloqueio em Goela ali que acontece, que eu tinha explicado anteriormente. E aí eles até falam, né, que pra eles atravessarem o bloqueio dos Velaryons, os Lannisters e os Hightower, eles teriam que reforçar o navio, e eles até falam sobre colocar o Dalton Greyjoy como um novo Senhor do Mar. E é aí nesse conselho, inclusive, que começa, né, os apontamentos de dedo. O Aegon acha que deveria ter matado quando teve a chance, o Otto também, ele fala que eles tinham a oportunidade de matar ali com agilidade, mas a forma que as coisas foram tomadas, no final das contas, deu tempo para que outras coisas acontecessem, e que se agravou mais ainda com a atitude do Aemond. E tem um ponto muito importante, que é sobre Harrenhal, que eles falam, né, que é a região dos Tulis, e o Aemond, ele quer voar com a Vhagar pra lá. Só que nesse momento, o Otto, ele acha que o Aemond já demonstrou força o suficiente e que eles não deveriam ir, até porque isso também colocaria ele em risco. Só que depois, né, a gente vê o Aemond e o Cole
fazendo meio que um plano ali, que eles queriam fazer um pedido pro Aegon no privado, ou seja, para que o Otto não se envolvesse, que para eles o ideal seria ir os dois juntos, porque eles são muito fortes, né? Tanto em batalha como com o dragão. Então o Cole iria por terra e o Aemond com a Vhagar para impor força, como ele tinha falado, que isso faria com que eles conseguissem avançar mais rápido. Esse que é o plano deles. Só que o Otto chega e ele fala que eles precisam de moderação e paciência. O Aemond tá doido para matar mais gente. E é interessante observar, né, que enquanto isso tá acontecendo, o Larry está só observando como o Otto quer que as coisas aconteçam da forma que ele acha melhor. Inclusive tem até uma conversa da própria Alicent com ele falando que ele não devia reprimir ela na frente do conselho todo, porque pelo menos no privado os filhos ouviam ela, e se ele fizesse isso com mais frequência, eles deixariam de ouvir. E nessa conversa com a Alicent e o Otto, eu acho muito importante que ela fala que ela não queria violência injustificada, o que é bem louco, né, tendo em vista aquela cena do olho que ela queria o olho do Luke. Pra mim isso já é violência injustificada suficiente, e nem tava em guerra ainda. E aí tem dois momentos importantes do Larry aqui. A primeira coisa, me chama muita atenção, é que ele fala que quando ele procurou a Alicent, ela tava indisposta pelo que as criadas tinham falado. Só que ela tava com o Cole, e aí ele sabe, né, eles têm aquele combinado do pack do pezinho, né, e aí ele fala que ele entrevistou todas as pessoas que trabalhavam ali na Fortaleza Vermelha, e quem era contra a Alicent tinha morrido. E ele diz que ele pessoalmente contratou, né, os novos funcionários ali pro castelo. Só que assim, isso me deixa com uma pulga atrás da orelha, porque, por exemplo, se ele não gostou que a moça falou pra ele que ela estava indisposta, esses novos funcionários, eles são fiéis à rainha ou a ele. E a gente vê a Alicent incomodada com isso, né? Porque tem aquela cena do banho que ela dispensa todo mundo. E outro momento que ele também aparece bem forte aqui é o momento que ele elogia o Aegon ali com as pessoas, né? Com a população, dando ou não o que eles queriam. Ele até chega a comparar que lembram muito o Jaehaerys e o Viserys, que eram bons reis, né, bondosos e tudo mais. Por isso que eu falei, né, essa linhazinha positiva de personalidade do Aegon, né? Mas aí ele aproveita para falar também como o Viserys também era conhecido por ser um rei manipulado, e ele começa a queimar o Otto ali, né? Aí eu fico refletindo se ele queria o lugar da mão, por exemplo, ou se ele quer só se livrar do Otto mesmo, porque o Otto ele só retornou meio que no combinado ali da Alicent dele como algo que seria benéfico para os dois, porque ele se livraria do pai e do irmão, né? Porque na época o pai dele era a mão, fazendo então com que ele se tornasse o senhor, né, das terras dele. E a Alicent teria o pai dela de volta, que era o que ela queria. E aí, indo ali, né, pra Pedra do Dragão, a gente tem toda essa situação que a Rhaenyra não aceitou, que ela perdeu o Luke. Então ela precisa de uma prova que de fato ele tá morto, tanto que ela fica dias fora. Mas algumas coisas começam a acontecer, como o Daemon tomando conta de tudo. É interessante porque nesse momento que ele joga um shade ali na Rhaenys, quando ela tá chegando, ele culpa ela, né? Fala que ela teve a oportunidade de colocar fogo neles, né? Da referência do final do episódio, em que ela poderia ter queimado ele com a Meleys, né? E aí ele fala várias atrocidades pra ela, fica só quieta, e aí ele fala que ele tava mandando ela fazer. E a Rhaenys, ela dá um shade nele, que deve ter doído tão na alma do Daemon, que ela fala que se ele fosse rei, ela obedeceria. Mas em meio disso, né, o Eric... Gente, vamos firmar aqui um negócio pra gente não ter confusão. Os gêmeos, Eric e Arik, que são da Guarda Real, o Eric tá do lado da Rhaenyra e o Arik tá do lado da Alicent. Eles estão vendo se os navios que chegam pela região ali tem alguém clandestino. E em um dos navios eles acabam encontrando ali a Mysaria. E aí o Daemon fica extremamente bravo com ela, né? Porque ele descobre que ela vendia informação pro Otto. O que é bastante interessante, porque me faz repensar diferente em algumas cenas da primeira temporada. Porque quando teve todo aquele rolo da virgindade da Rhaenyra, sobre ela ter ido ou não na Casa de Prazeres com Daemon, a gente vê uma criança indo ali pra Mysaria e a Mysaria vende a informação pro Otto. Eu achava, de certa forma, que poderia ser um plano do Daemon também. Eu lembro que eu levantei pelo menos esse questionamento, e no final é ela agindo sozinha. Desde o início ela sempre teve seus interesses próprios, claro, da mesma forma no momento em que o Otto tava querendo achar o Aegon, e no final ele tava ali debaixo da mesa das velas, e é isso que o Daemon critica ela, né, falando que ela foi a catalisadora da guerra, porque se nunca tivessem achado o Aegon, ele não teria sido coroado, então por isso ele acusa ela de traição.
informação. Só que aí o Eric fala que a Missara, ela falava a verdade ali, e ele também começa a apontar o dedo pro Eric, falando o traidor do seu irmão e tal. E eu achei muito válido o questionamento dele, que ele falou assim, olha, a gente jurou que iria proteger a coroa, mas o que a gente faz quando vocês estão brigando, sabe? No caso, né, ele teve ali a convicção de que a Rhaenyra era a rainha, todo mundo jurou a ela, e por isso ele foi pro lado dela. E aí o Daemon, ele quer saber pessoas que não são fiéis aos Hightowers ou a Alicent ali no castelo, pra fazer com que eles conseguissem entrar lá. Só que é interessante porque o Larry já tinha falado que ele tinha se livrado da galera que era falsa, né, que não gostava da Alicent, mas quem trabalhava lá dentro. Não, essencialmente serviços como o do Queijo, que ele só vai lá, presta o serviço e vai embora, ele não fica ali no castelo, né. E aí ela dá a informação, né, que o guarda não gostava dos Hightower, então era a forma também dele entrar ali na Fortaleza Vermelha. E o Queijo também tinha a questão que ele tinha muitas dívidas porque ele gostava de aposta. E falando em pessoas que trabalham ali no castelo, né, o Queijo, ele aparece no início do episódio numa cena bem rapidinha e ele fala que ele conhece as passagens de como ele iria entrar, né? Quando a Rhaenyra, ela volta do luto, ela fala que ela quer a cabeça do Aemond. E o Daemon, ele já tava na fissura de matar o Aemond antes mesmo da Rhaenyra pedir. Ele já tava falando um filho por um filho, que é bem similar a um olho por um olho. Quando o Aemond perdeu o olho, ele queria o olho do Luke. E aí é importante falar do diálogo que o Queijo, ele questiona caso eles não achassem o Aemond, o que eles deveriam fazer. É até interessante que o Daemon, ele fala que o Aemond era muito bom de luta, então para eles tomarem cuidado, ele realmente é melhor que o Cole na espada, né? Só que a gente não vê o Daemon respondendo na cena, né? Mas depois, quando eles estão no quarto, ele fala que o Daemon tinha falado um filho por um filho. E por isso, inclusive, a escolha entre os gêmeos ali, que seria o filho homem, além de, lógico, ser o herdeiro do rei. E aí a gente chega na cena, né, que eu acho que vai ser o divisor de opiniões sobre o episódio, porque, como eu tinha iniciado o vídeo falando, né, eu não acho que foi tão impactante quanto o primeiro episódio da primeira temporada, e conversando com alguns colegas, né, eu vi que alguns gostaram, mas uma grande maioria, pelo menos que eu conversei, não super gostou. E eu mesma fiquei um tempo ainda refletindo o porquê que eu não tinha gostado tanto dessa cena. E assim, gente, só pra deixar claro, é óbvio que a série não ia mostrar de forma explícita a morte de uma criança, ou pior, né, a decapitação de uma criança. Eu acho que o som por si só, ele já é muito perverso ali, mas eu senti que a atriz, a Pia, ela não entregou muito a cena, o que a cena pedia, o que não me fez entrar muito na cena. É lógico que assim, é muito compreensível também que ela tava em choque, dá pra ver que ela tava em choque, ela fala sobre o colar, porque se eles foram comprados ali pra fazer o serviço, talvez eles poderiam ser comprados pra não fazer o serviço, e ela fala que tinha grande valor. No final, o Sangue só arranca, né, o colar dela, e provavelmente levou pra casa também, além do dinheiro do Daemon, e falou, não, a gente veio aqui pra fazer o serviço, e me mostra quem que é o menino. Só que aí eu reassisti a cena também, e eu compreendi que tem algumas situações, tipo, tem uma hora que ela dá um respiro assim, eu senti que as cenas que pediam mais, até mesmo a cena do apontamento ali, não me pareceu muito natural, sabe? E eu acho que foram esses pequenos momentos que me fizeram sair um pouquinho da cena, não me causando tanto impacto quanto deveria ter. Eu particularmente não sou a maior fã da Hálina. Na primeira temporada eu via muita gente falando, não, ela é importante e ela é uma boa personagem. E assim, gente, isso não tira o mérito da personagem, não é à toa, inclusive que a abertura é com base naquele crochê, não é crochê, eu esqueci o nome, mas que ela fica fazendo, que eu até falei da aranha, né, ela tava fazendo lá o crochê da aranha e tudo mais, e é por isso que a gente vê, né, a abertura em cordas e tudo mais, contando essa história dos Targaryen. Então, assim, não descarto que é uma personagem importante. Eu acho que, na realidade, a série podia até já ter desenvolvido um pouco mais essa relação das premonições dela e tal. Eu só acho realmente que nessa cena específica não foi entregue o impacto que, sei lá, a cena deveria ter. E assim, gente, House of the Dragon, Game of Thrones, de uma forma geral, já tiveram cenas pesadíssimas. Eu acho extremamente pesada a cena do parto da Rhaenyra lá nos últimos episódios, que o bebê bate a cabeça, sabe? Assim como a cena da mãe dela também perdendo, é uma cena pesadíssima, mas beleza, ali era uma mulher adulta, sabe? Eu compreendo, eu de verdade eu compreendo que são crianças e que eles não iam mostrar, mas eu acho que eles poderiam talvez ou trabalhar de outra forma, nem que fosse, sei lá, um sangue escorrendo, pra ser um pouco
pouco mais explícito, e também um pouco da relação da atuação da Pia, né, nessa cena específica. E assim, a gente vê que ela tá em choque, né, que nem eu tinha comentado, porque até o momento que ela entra ali no quarto da Alicent, ela tá nem aí se ela tá com o Cole, ela nem liga que é o Cole ali, ela só, tipo, fala assim, pegaram um menino, e a Alicent ali entende, né, que teve a retaliação que eles estão desde o início do episódio esperando que em algum momento viria a acontecer. E outra coisa que eu queria falar, também pode ser um aspecto de expectativa que eu coloquei, porque quando eu li o livro, primeiro eu pensei que visualmente seria muito mais pesado, porque Game of Thrones, House of the Dragon sempre traz cenas muito chocantes, mas eu lembro que a sensação de eu lendo, eu achei muito perverso, eu achei muito pesado, porque também tinha a relação do filho mais novo, né, que nem apareceu na série, nem existe aparentemente, né, na série. Ela chega a se questionar, né, nesse momento pensando, o mais novo não entenderia o que tá acontecendo com ele e tal. Talvez até por ser descritivo, né, eu tenha sentido mais pesado do que na série, que é algo visual. Por isso que eu falei, não sei se seria uma questão de como trabalhariam a cena, mesmo não sendo explícito, porque, gente, pelo amor de Deus, eu não quero. Não precisaria, sabe? Não é necessário, eu entendo como eles fizeram. Se é só uma questão da atriz mesmo, enfim. E outro ponto narrativo de se observar nesse episódio também é a cena que o Aegon, ele vai atrás ali do Jaehaerys pra levar no conselho, e ele tem um diálogo com a Rhaenyra, que ela fala que ela tava com medo, ele acha que é sobre a guerra, e ela fala que não, que era sobre os ratos, justamente, né, tendo esse vislumbre que um matador de ratos faria algo tenebroso. Ela não entende, ela não compreende 100% o que é, pelo que dá a entender, né? Mas aí já é uma forma de mostrar esses vislumbres dela, né? Que vinha desde ali da primeira temporada. Na primeira eu tinha falado até de uma fala de Aranha, por exemplo. Ela sempre tem umas falas que são tipo premonições, assim, né? De novo, gente, eu sei que vai ser um divisor de opiniões aqui, então deixa nos comentários o que você achou, se você sentiu essa mesma coisa, se não foi da atuação em si, se foi outra coisa. E dito isso, né, como eu tinha falado, esse episódio é um episódio de luto. Então, aqui a gente também vê, né, a Rhaenyra fazendo aquela cerimônia, né, de morte dos Targaryen, e aí eles colocam coisas que remetiam ao Luke, né, pra cada um, fogo, já que não tinha o corpo ali, né. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é que nesse mesmo momento a Alicent também vai naquela mesa de velas acender vela para cada morto. E lá na primeira temporada, ela falou pra Rhaenyra que ali era a forma dela se conectar de alguma forma com os mortos, que era um momento do silêncio dela e tudo mais, e ela falou que ela sempre rezava pra mãe dela. E o primeiro nome que ela fala aqui é a Lady Florent, que é uma casa existente, né? Só que no livro não tem o nome da mãe dela, então seria a primeira vez que a gente veria o nome da mãe dela. Nem na própria primeira temporada, se eu não me engano, não tinham falado. Por isso que eu acredito que a mãe dela, que é a primeira vela, então se ela rezava pra mãe dela e depois ela acende do Viserys, que seria a segunda pessoa que ela perdeu, né? Faz sentido com que seja a mãe dela. E é interessante porque, pelo que eu fui ler, né, da família Florent, ela é juramentada aos Tyrell. É uma casa que faz muito sentido ali em Vila Velha, porque eles dominam ali a Estrada da Rosa, que seria Vila Velha, os Florent e depois Porto Real. Então pode ser um fator interessante até pra gente entender aliados pros Hightowers, né, Targaryen Hightowers, pros verdes de uma forma geral. E a gente não pode esquecer também, né, que os Hightowers falaram que ela poderia contar com Vila Velha quando teve o casamento ali da Rhaenyra, né, quando elas ainda eram jovens, principalmente porque ela vestiu verde, né, e tudo mais, e eles já estavam bem bravos por causa da situação do Otto, que não era mais a mão. E aí ela também acende a vela pro Luke, né. E assim, gente, eu sou completamente conselho preto aqui, mas eu gosto como a série construiu o ponto de vista da Alicent. Eu genuinamente não acho que algumas coisas são maldade que ela fazia, lógico. Ela pediu o olho do Luke, eu achei um absurdo e tanto, né, depois ela mesma fica meio assim com a atitude que ela teve, mas nesse próprio episódio, né, até em momentos que ela fala ali com o Otto no particular, ela defende muito os filhos, ela fala que o Aemond tá bravo, né, então ela consegue compreender, e o episódio ele também demonstra que ela genuinamente acredita que o Viserys queria que fosse o Aegon. Quando ele falou do sonho do Aegon, ela achava que o Aegon era o filho dela, era sobre isso que ele tava falando, sobre ser o príncipe prometido, né. Então eu gosto como a série narrativamente constrói de forma genuína. Isso quer dizer que ela ainda tem a razão? Não acho. Elas ajoelharam pra Rhaenyra, não pro Aegon, mas eu acho que a série
série, ela se atenta, assim, a dar pelo menos um lado justo. Tanto que a gente vê, né, as coisas, elas acontecem como resposta. Quem traiu primeiro, enfim, a gente vai ter muito o que discutir aqui ao longo dessa segunda temporada. E de uma forma geral, né, é um episódio que eu gostei, sim. Eu confesso que eu esperava um pouquinho mais de impacto pra esse final. Eu já falei sobre o impacto da cena em si, né, até porque na primeira temporada foi muito forte, mas ao mesmo tempo eu também senti que foi um episódio necessário, que ele é mais devagar, como eu falei, ele pontua o luto, ele pontua o apontamento, né, de dedos. Ah, você começou a guerra? Não, mas foi você. E cada lado, né, meio que tá brigando de certa forma, porque cada um acha que poderia ter tido atitudes diferentes e essas atitudes foram feitas e é o que é. Então ele é bem um episódio de retomada mesmo, o que me deixa muito curiosa pro próximo. E obviamente estaremos aqui no final do domingo falando sobre. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio? Vocês gostaram de Sangue e Queijo? E o que vocês esperam daqui pra frente? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!